Fala, Nação Tricolor, sou Paulo Carol, estou aqui no Razão Tricolor para nosso balanço, nossa análise da rodada 21. Será que Fortaleza ainda tem chance de Libertadores? Será que não tem mais? Será que a gente tem que ligar essa luz amarela? Será que não? Será que está tranquilo? Enfim, são 6 jogos sem ganhar, são 3 derrotas seguidas. Essa última para o Internacional realmente foi um momento difícil, né? Foi uma derrota um pouco dolorida. Mas vamos lá, vamos respirar fundo, vamos analisar os números, vamos ver a rodada, ver projeções, o que o Fortaleza precisa fazer nas próximas rodadas e se essa rodada foi boa ou se não foi boa para o nosso tricolor de aço. Então já peço a tua curtida, fica até o final do vídeo para que a gente possa trazer todas essas informações. Já compartilha nos teus grupos aí de WhatsApp e vamos para a vinheta para que a gente possa entrar nesses números. Bom, estamos aí na rodada 21, Fortaleza perdeu, né, para o Internacional, jogando lá em Porto Alegre, lá no Beira-Rio. E aí, será que isso jogou um balde de água fria nas nossas expectativas de fazer história esse ano? Será que Fortaleza ainda tem chances? Será que essas chances aumentaram? Será que essas chances diminuíram? Será que a rodada ajudou? Então vamos logo aqui entrar nos jogos dessa rodada. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. E aí a gente já... Opa, aqui. Então a gente vai analisar o primeiro jogo da rodada. Chapecoense e Palmeiras, né? A Chape nos ajudou na rodada anterior, mas dessa vez não tinha muito o que fazer. Né? Pegou a forte equipe do Palmeiras e perdeu de 2-0. E aí Palmeiras abre aí uma certa vantagem para o Fortaleza. E aí teve outro jogo do sábado, que foi Atlético Paranaense e Juventude. Esse resultado, o melhor seria um empate, porque seguraria o Atlético. Eu falei isso rodada passada. O Atlético, ele é um time de chegada. O Atlético, você não, às vezes não dá nada por ele, e ele ganha 2, 3, 4 seguidas e entra ali na briga. Então a gente tem que ficar de olho com o Atlético Paranaense. E aí, outro jogo, Atlético Mineiro e Sport, esse aqui já não interessa tanto a gente, né? O Atlético Mineiro cada vez mais aí se consolidando na liderança, o Sport jogando lá a sua chance de tentar escapar da Série B, mas é o nosso próximo adversário. Depois eu vou falar um pouquinho mais desse time do Sport. Agora aqui um bom resultado para o Fortaleza, que foi esse empate do Bragantino jogando com o Bahia. Então, queira ou não queira, segura um pouco o ímpeto do Bahia, porque aí seria mais um time brigando lá em cima, né? Querendo chegar, se o Bahia tivesse ganho esse jogo. E o Bragantino, empatando, se manteve ali atrás do Fortaleza. E mais uma rodada, a gente ficou no G4. Nosso rival e Santos, um empate também. E para o Fortaleza foi bom, que segura os dois ali na parte de baixo da tabela. Então, nenhum dos dois por hora chega aí ameaçando o Fortaleza. E aí teve o nosso jogo, realmente esse 1-0 duro, né, com aquele gol ali no final, mas, enfim, vida que segue e vamos falar dos outros jogos aqui, a projeção para Fortaleza. São Paulo e Atlético Goianiense, então São Paulo aí cada vez mais crescendo, São Paulo tem jogo a menos, inclusive o São Paulo joga amanhã com o América Mineiro, e seria muito bom que o América Mineiro ganhasse esse jogo, né, para que o São Paulo realmente segure ele ali, não deixe o São Paulo avançar mais, porque o São Paulo também é um time de chegada, então a gente tem que tomar cuidado com esse time do São Paulo. E o Atlético Goianiense deu uma estacionada, isso é bom. Eles também quiseram fazer uma graça e aí deu uma segurada no Atlético Goianiense. Outro ótimo resultado aí foi Corinthians e América Mineiro. Então, o Corinthians, que está ali chega no Fortaleza, né? Encosta, não encosta. O Corinthians vem do seu terceiro empate, e o terceiro empate de um jogo ganhável, né? Eles empataram 3 jogos aí na sequência, jogos que, teoricamente, eles deveriam ter ganho, e isso foi muito bom para Fortaleza. Foram 6 pontos que o Corinthians perdeu nesses últimos 3 jogos, isso é bacana.
Flamengo e Grêmio, esse também não influencia muito Fortaleza, apesar de ter segurado o Flamengo, mas eu vou já falar um pouquinho dessa questão aí da posição, né, do Flamengo, do Fortaleza. Eu não vejo o Flamengo muito como o rival do Fortaleza, por mais que, mas o Flamengo está perto, está um ponto, ok, mas eu não vejo muito o Flamengo nosso rival. E aí o Grêmio deu uma respirada, ainda está dentro da zona, e aí só complicou para quem está lá embaixo. E Cuiabá e Fluminense, esse sim um bom resultado. O Fluminense abriu 2-0, e o Cuiabá foi lá e empatou, né? Fez o 2-2, buscou esse resultado. E é muito bom porque isso também segura o Cuiabá. Porque se o Cuiabá tivesse vencido, também chegaria ali, encostaria um pouquinho no Fortaleza, e o Fluminense mais ainda. Então segura os dois, e aí o Cuiabá e o Fluminense ficaram no empate. Então como é que eu enxergo essa rodada? Eu enxergo essa rodada de uma certa forma positiva para o Fortaleza. Esquece o resultado do Fortaleza, esquece o que a gente perdeu para o Internacional, mas Bragantino, Fluminense e Corinthians, que são times que a gente precisa ficar muito de olho, eles empataram. Tá? Então, esses 3 times terem empatado foi ótimo aí para o Fortaleza. E aí agora, vamos dar uma olhada na classificação Deixa eu só parar aqui de compartilhar. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês agora a classificação da Série A, para a gente entender um pouquinho onde é que a gente tem que olhar, para quem é que o Fortaleza tem que estar de olho. Então, deixa eu compartilhar agora aqui com todo mundo. Olha só. Então, vamos lá. Atlético Mineiro está com 45 pontos, então ele está aí cada vez mais... Então ele está aí cada vez mais consolidado, né? O Atlético Mineiro está cada vez mais consolidado na liderança, então nossa briga não é essa. Chegamos a sonhar, foi bacana ali, a gente pensando, imaginando o Fortaleza campeão da Série A, mas nossa briga nunca foi pelo título, então o Atlético Mineiro está aí cada vez mais consolidado. Palmeiras ainda está aí, né, na visão do Fortaleza, são 38 pontos que o Palmeiras tem, mas tem um jogo a menos, então também o Palmeiras cada vez mais difícil de acompanhar. E o Flamengo, como eu falei, o Flamengo ele está a 1 ponto do Fortaleza, mas ele tem 3 jogos a menos que o Fortaleza, 3 jogos a menos. Então, os jogos que o Flamengo tem, por exemplo, ele joga contra o Grêmio, ele joga ainda contra o Atlético Paranaense, são jogos que o melhor é o Flamengo ganhar. Não é bacana o Grêmio, mas o Flamengo acabou de jogar com o Grêmio. Não, é o jogo da primeira rodada que também está atrasado. Então, o Flamengo tem ainda um outro jogo com o Grêmio e tem um jogo contra o Atlético Paranaense também. Então, o ideal é que o Flamengo ganhe esses jogos, para ajudar aí, ajuda o Fortaleza. Então, qual é a briga aqui que a gente tem que olhar para quem que o Fortaleza tem que estar de olho? Primeiro, Bragantino, Corinthians e Fluminense. Nós temos que olhar bem para esses 3 times. E o Internacional, que também chegou. Por que a gente tem que olhar para esses times? Como eu falei no vídeo passado, o G4, que dá direito à fase de grupos para a Libertadores, ele muito provavelmente vai virar um G6. Talvez, mais difícil, mas talvez até um G7, principalmente caso o Bragantino ganhe a Sul-Americana. Então, nós poderemos ter aí um G6 ou um G7, fase de grupos para a Libertadores. Então, pensando nisso, pensando em realmente fazer história, o ideal é o Fortaleza ficar entre os 6. E quais são hoje os principais adversários do Fortaleza, pensando aí nesse G6? Bragantino, Corinthians, Inter e Fluminense. Esses são os principais adversários. Quem é que a gente tem que ficar aí com um alerta ligado, ficar olhando de vez em quando para esse time? Atlético Paranaense e São Paulo. São os outros 2 que a gente tem que ficar aí olhando de rabo de olho, de canto de olho, como se fala, para que eles não cheguem, porque aí seriam mais equipes brigando por essas posições. Agora, óbvio, o Fortaleza precisa fazer a parte dele. O Fortaleza precisa voltar a ganhar. Não dá para o Fortaleza ficar só dependendo do tropeço dos outros times. O Fortaleza tem que voltar a ganhar. Próxima rodada, por exemplo, tem Bragantino e Fluminense.
é um jogo, um confronto direto aí entre Bragantino e Fluminense, que se o Fortaleza ganhar, vai abrir aí ou dos dois, se for empate, ou de um dos dois. Isso é bom. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Aí você diz, mas a nossa briga é pelo quê? Nossa briga é Libertadores ou nossa briga é Sul-Americana? O que eu entendo? Para ir para a Sul-Americana, nós temos que terminar até o 14º, talvez até o 15º lugar. Ou seja, basicamente é não cair, você está com a tua vaga garantida na Sul-Americana. Então, na minha visão, Fortaleza hoje, ele briga por Libertadores, seja fase de grupos ou pré-Libertadores. Se der errado, ele vai para a Sula. Porque eu não acredito, de verdade, eu não acredito que o Fortaleza não consiga fazer pelo menos uns 12 a 13 pontos em todo o segundo turno, que nos garantiria pelo menos ali o 14º, 15º lugar. Então, eu não vejo isso, eu não vejo a menor possibilidade do Fortaleza fazer aí menos de 15 pontos no segundo turno. Então, 15 pontos automaticamente garante Fortaleza na Sul-Americana. Então, se, entre aspas, a gente está meio que garantido na Sul-Americana, a nossa briga é essa. A gente consegue ou não consegue fazer história e ir para a Libertadores. Então, para nós continuarmos sonhando, para nós continuarmos na briga, o Fortaleza precisa realmente ficar aí olhando sempre para o 7º, para o 8º lugar e secando esses times para que eles não consigam avançar muito, tá bom? Mas aí, vamos ver as probabilidades, como é que alguns sites de probabilidade colocam hoje o Fortaleza, tá? Então, eu vou compartilhar os que eu sempre acompanho. Primeiro, esse aqui, o chance de gol. Então, deixa eu colocar aqui. Tá aí o chance de gol, ó. O Fortaleza hoje tem 70% de chances de Libertadores. Então, aqui ele coloca a possibilidade de ir até o 6º lugar, tá bom? Então, como eu disse, até o 6º tem tudo para ir para a fase de grupos. E 7º, 8º, talvez até o 9º aí, 8º, 9º pré-Libertadores. Mas eu sempre estou olhando, sempre estou tentando trazer, afinal, Fortaleza hoje é o 4º. Fortaleza passou todo o campeonato entre os 5, né? Basicamente ele ficou entre os 4. Então eu vou olhar sempre para o G6. O Fortaleza hoje ele não me mostra ainda que ele vai desandar. E eu vou já falar um pouco sobre isso no final do vídeo. Então hoje, olhando para o Fortaleza ficar ali entre os 6, o Fortaleza tem 70% de chances de ir para a Libertadores. E aí, claro, se a probabilidade de Libertadores é muito alta, a probabilidade de Sul-Americana é baixa, que seria 27, quase 28% de chances de Sul-Americana. E o rebaixamento, gente, está aqui, ó, casa de 0,02. Então, matematicamente falando, hoje o Fortaleza tem mais chances de ser campeão da Série A, que afinal é 0,05, é a probabilidade dele ser campeão da Série A, e de rebaixamento 0,02. Ou seja, são duas possibilidades muito, muito remotas, ou de uma ou de outra acontecer. Então, o nosso grande foco hoje é isso, é buscar ficar nesse G6 e buscar essa histórica Libertadores. E aí vamos ver aqui um outro site que eu também gosto de acompanhar, que é o da UFMG. Então, da UFMG, ó, ele também coloca o Atlético Mineiro como o grande, né, o grande time aí para a Libertadores, já quase 100%, depois Palmeiras, Flamengo e Fortaleza em quarto aqui, também com quase 60% de chances de Libertadores, tá bom? E aí, vamos olhar aqui uma outra estatística desse site. Ó, rebaixamento, né? Para quem é pessimista aí e tá ainda preocupado muito com rebaixamento. Olha só. Fortaleza aqui, segundo a UFMG, ele está atrás de Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e Bragantino. Então, ele tem 0,51% de chances, né? Menos de 1% de chances de rebaixamento. Então, assim, gente, matematicamente falando, a chance é remotíssima. Mas o que é que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar a classificação, que aí é onde vai ligar o sinal do alerta. A classificação, ó, das últimas 10 rodadas. Olha só. As últimas 10 rodadas, o Fortaleza, ele é o 11º lugar. Lembra que no vídeo passado nós éramos o 6º lugar aí em classificar nas últimas 10 rodadas. O Fortaleza agora está em 12º.
Então, nós estamos atrás, ó, de Atlético Mineiro, Flamengo, Cuiabá, Inter, Grêmio, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, América Mineiro e Fluminense, ó. Aí liga o alerta. O Fluminense, ele está na nossa frente. O Corinthians, ele vem na nossa frente. O São Paulo, ele vem na nossa frente. Isso aí é que a gente tem que estar olhando e se preocupando. O Bragantino, por exemplo, está atrás do Fortaleza. O Bragantino, ele só tem 10 pontos, Fortaleza tem 12 pontos. Então, são os times que nós temos que tomar muito cuidado aí nessas próximas rodadas, tá bom? Mas o que esperar, então, para as próximas rodadas do Fortaleza? A situação do Fortaleza hoje, pela gordura acumulada no primeiro turno, ainda é uma situação sob controle. E eu estou falando sob controle, não é pensando em rebaixamento, eu estou falando sob controle pensando em G6. Então, nós ainda temos, claro que cada rodada isso pode mudar, e depois do jogo do Sport, eu posso vir aqui falar algo completamente diferente do que eu estou falando agora, mas nós ainda temos totais condições de nos classificarmos para a Libertadores. Agora, o Fortaleza ele vai ter 3 jogos muito, muito importantes para consolidar e dizer, olha, eu estou brigando pela Libertadores, eu estou brigando pela fase de grupos, e eu estou aqui, eu não vou sair daqui, eu vou brigar até o final do campeonato por essa fase de grupos da Libertadores. E quais são esses jogos? O Sport, na próxima rodada, né, que é na Ilha, em Recife, o jogo contra o Sport. Depois, nós pegamos o Atlético Goianiense em casa e depois nós vamos pegar o Fluminense, confronto diretíssimo fora de casa, lá no Rio de Janeiro. Então, o que a gente precisa, né? E a cada rodada, eu vou sempre olhar 3 rodadas na frente para que a gente possa imaginar aí o que a Fortaleza precisa fazer. O que eu enxergo, o que eu entendo que o Fortaleza precisa fazer para ficar com os 2 pés ali no G4, no G5, realmente brigando por Libertadores? Fazer de 6 a 7 pontos nesses próximos 3 jogos. Mas nós não podemos, por exemplo, perder para o Fluminense. Porque se nós perdemos para o Fluminense, é o que aconteceu com o Internacional. O Fluminense, ele é como se ele tirasse 6 pontos do Fortaleza. É como se o Fortaleza perdesse numa rodada e eles ganhassem. Então, nós não podemos perder para o Fluminense. Então, o ideal são 7 pontos. Por que 7 pontos? Porque significa que eu ganhei do Sport Atlético Goianiense, por exemplo, que o Atlético Goianiense também é um time que está ali no meio, quer fazer uma graça, e não perdi para o Fluminense. Ou, por exemplo, ganhei do Sport e ganhei do Fluminense e empatei com o Atlético Goianiense. Enfim. Agora, próximo jogo com o Sport é aquele jogo realmente que nós precisamos ganhar. O Sport hoje está numa situação muito complicada. O Sport está lá embaixo, está brigando aí para não cair, dificilmente vai escapar da Série B, mas historicamente nós não conseguimos ganhar na Ilha do Retiro. Fortaleza nunca ganhou na Ilha do Retiro. Inclusive, eu coloquei no meu Twitter que o Fortaleza já jogou 16 vezes na Ilha do Retiro, né? Só com 3 vitórias. Só que o dado nem é esse, são 20 jogos do Fortaleza sem nenhuma vitória e 3 empates apenas, tá bom? Então, é um retrospecto ainda pior. Então, nós temos que tomar muito, muito, muito cuidado com esse jogo contra o Sport. Fortaleza precisa voltar a ganhar, Fortaleza precisa ganhar. Isso vai retomar a moral do time, isso vai retomar a confiança, isso vai mostrar que o Fortaleza está, sim, na briga ali em cima pela Libertadores. Então, eu vejo um empate, tal, pelo histórico, enfim, tal, pensando no campeonato, beleza. Se o Fortaleza, por exemplo, tivesse empatado com o Inter ou não tivesse perdido para o Bahia, talvez a gente pudesse olhar para esse jogo contra o Sport, por toda a dificuldade que envolve jogar contra o Sport, e dizer, ok, beleza, um empate não seria de um todo ruim, mas pela situação atual do Fortaleza precisa voltar a ganhar. Fortaleza precisa de uma vitória. E o Sport, hoje, com todo respeito ao Sport, hoje ele não briga, ele não disputa o mesmo campeonato que o Fortaleza. Então, a gente precisa voltar a pontuar. E uma janela se abriu, que é esse jogo contra o Sport, quebrar mais um tabu, né, de tantos que o Fortaleza já quebrou, quebrar mais um tabu, que é esse de vencer na Ilha do Retiro. Então, olhando as projeções, olhando os números, o Fortaleza ainda tem totais condições de chances de ir para a Libertadores. Isso pode mudar.
Se de repente Fortaleza não ganha do Sport, perde para o Sport, aí esses números e outros concorrentes diretos ganham, e aí isso muda completamente. Mas, particularmente, eu não vejo na produção do time esse motivo de preocupação, de achar que o time vai entrar numa espiral negativa, vai degringolar de vez. Eu não vejo isso. Eu vejo um Fortaleza nervoso, eu vejo um Fortaleza que desperdiça as suas chances, mas que constrói, que cria, que busca, que joga, que tenta. E esse Fortaleza eu quero ver contra o Sport. Aquele Fortaleza que eu vi lá contra o São Paulo, que simplesmente atropelou o São Paulo no Castelão, na Copa do Brasil. Então, nós precisamos desses 3 pontos. Fortaleza precisa ganhar, Fortaleza precisa voltar a pontuar para que a gente realmente sonhe alto, sonhe grande nessa Copa, nesse Campeonato Brasileiro, mirando aí grandes conquistas e fazer realmente história nesse ano de 2021. Tá bom? Então é isso. Se você gostou, deixa tua curtida, deixa teu comentário. Se você também não gostou, pode deixar o teu dislike, deixa tua crítica aí para o que você pensa sobre o Fortaleza, para que a gente possa, juntos, sempre crescer com o nosso grande tricolor de aço. Um grande abraço e até o próximo vídeo.